Fala galera do Botão na Pilha, a gente abre ao vivo aqui. Deixa eu procurar aqui para ver se inclusive a gente já entrou ao vivo. Enquanto a galera chega, a gente vai compartilhando aqui. E aí peço ajuda, como sempre, para que o pessoal possa dar um retorno e dizer como é que está a qualidade do áudio, do vídeo, de onde que está falando, para a gente poder abrir esse ao vivo aqui, que, querendo ou não, é um dia emblemático, 30 dias aí que o presidente Lula está na masmorra do Moro. Tô vendo que o pessoal tá dando like, eu só queria, se alguém puder, eu tô vendo aqui no celular. Bom dia, José Aildo, Micael, Roberto Andrade. Então, pelo jeito, acho que o sinal tá bom, né, pessoal? Assim que vocês me derem o primeiro retorno, aí a gente já entra no debate, que eu confesso... Bom dia, Roberta. Eu confesso que... Oi, Cris, querida. Leonardo. Então, pessoal, eu abro esse ao vivo aqui, já prestando aqui toda a solidariedade à família da Mateusa. Mais um crime de intolerância. Já desde a madrugada a gente está acompanhando aí o trágico desfecho do desaparecimento de mais uma jovem, né? Foi executada, queimada, né? Numa favela, num país que, confesso que essa madrugada eu dormi ao lado do meu filho. Quando eu vi essa notícia, eu falei, meu Deus do céu, cara. O fascismo só avança e a gente meio que não sabe o que fazer mais. Por isso que eu coloquei aqui o que fazer. Né? Já tem quase 2 meses da execução da Marielle, 2 meses de uma intervenção militar que virou um mico, um verdadeiro mico, que nós já dissemos que daria errado, que estava errado. Golpe em cima de golpe. Valeu, Diva, dizendo que o sinal é ótimo. Então eu aproveito para a gente dar uma debatida, né, pessoal? Eu confesso que em alguns momentos bate a revolta, em alguns momentos dá uma certa agonia, em alguns momentos muita tristeza, mas também uma certeza, isso eu pensei ontem, né? Uma certeza de que a luta tem que seguir. Agora, como é que a gente vai fazer? Eu não vou aguentar aqui de manhã, João Paulo, não sei das contas, me chamando de vagabundo. Vagabundo é teu passado, toda a tua laia, bloque em você, seu babaca, anencéfalo. Não vai chegar aqui gritando e xingando os outros. Vai lá para a página do Bolsonaro, vai, ô idiota, escroto. É isso, pessoal, eu tô sem paciência. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é isso. É não aceitar, no mínimo é não aceitar a agressão. A agressão não pode partir da gente. Agora aqui a gente abre para fazer um debate com a galera e aí já vem um escroto xingar. Mas vamos que vamos, pessoal. Eu confesso que, por isso que eu abri esse ao vivo, fazendo não só a denúncia de que o Lula ele é preso político e refém dessa juristocracia criminosa, corporativista, elitista, corrupta e fascista, como também o que a gente pode fazer, né? Ampliar as denúncias, manter a mobilização, que nem os guerreiros que estão lá em Curitiba têm mantido e enfrentado o fascismo, um fascismo que tem nome e endereço, cara, que é visivelmente praticado por milicianos, em geral policiais, sejam eles militares, sejam eles civis, sejam eles
policiais federais, como no caso do delegado escroto lá que quebrou o equipamento de som, como tudo leva a crer da participação da polícia nos ataques, nos tiros terroristas contra a caravana do Lula pelo Sul. Eu estive na caravana e posso dizer para vocês, fotografei a polícia junto dos fascistas, a polícia deixando com que os fascistas jogassem bombas na caravana, bombas sobre as pessoas, como foi em Chapecó, que machucaram pessoas, tiros, né? Os fascistas sempre sabiam onde estava a caravana e nas mensagens de WhatsApp que chegavam para a gente, visivelmente a polícia municiava os fascistas com informação, ou seja, eu afirmo sem o menor medo, a polícia não só foi conivente, como participa de todos os ataques fascistas que estão acontecendo no Brasil afora. Esse brutal assassinato da Marielle e essa madrugada com a mais que triste notícia de que a estudante Mateusa foi assassinada e queimada. Ou seja, o ódio é tão grande que, além de tirar o direito à vida, tiram o direito do corpo também, né? Mas enfim, pessoal, não estava... Hoje, vocês que sabem que eu fico aqui e falo um monte, eu vou ver aqui... Salve, salve, nosso querido trompetista Fabiano Leitão. Meu irmão, essa semana vamos atacar os links ao vivo da Globo. Não, Cris, eu não estou desmoronando, não. Eu só falo que eu sou humano, né? E que às vezes dá uma tristeza, às vezes a gente fica puto, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica indignado. Eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza que lutarei até o final dos meus dias contra esse elitismo, contra essa juristocracia fascista. Eu acho que já é um primeiro grande passo, o que a gente denunciar e conversar com as bases. O judiciário do Brasil é um judiciário caríssimo, é um judiciário em que juízes é uma das poucas categorias que tem 60 dias de férias no ano, que o judiciário é um judiciário ineficiente, caríssimo. A gente falou muito nos auxílios moradia, né? Mas antes fosse só o auxílio de moradia, né? Antes fosse só o auxílio moradia. Mas o que a gente pode ver é que o judiciário é um judiciário caríssimo, um judiciário ineficiente. Eu estava olhando, uma universidade pública tem um custo anual de 8 bilhões, não é isso? E o judiciário custa 10 universidades públicas por ano, não é isso? O judiciário custa 80 bilhões, sendo que desses 80 bilhões, 72 bilhões são só gastos com pessoal, não é isso? Ou seja, gasto com... O judiciário custa mais que 10 universidades públicas, né? É um escárnio para um país, como o Brasil, que apesar de todos os avanços do governo Lula, em termos da democratização da educação pública de qualidade, inclusive através da criação de diversos centros de ensino federal e tecnológico nos grotões do país, como eu pude ver pessoalmente na caravana, né? Mas ainda é um escárnio, um judiciário eivado de muito nepotismo, de muito familismo, igual eu estava lendo uma matéria Pessoal, deixa os bolsominions aí, porque até eles são tão burros. Deixa os bolsominions, vamos fazer o nosso debate. Eu prefiro debater com a galera que está afim do que ficar respondendo o bolsominion, porque é o seguinte, é até bom, porque enquanto eles vêm aqui, eles terminam dando audiência para a gente.
e fazem com que o nosso vídeo tenha mais alcance. Então vamos debater entre a gente, que a gente, enquanto eles ficam aí xingando, gritando, laranja podre cai só, né? Laranja podre cai só. E é muito bom quando eu comento aqui com vocês e vejo o que eles não têm para apresentar, o que eles não têm para debater, a capacidade deles de serem ignorantes, agressivos, né? Balbuciam ou escrevem, sei lá, meia dúzia de frases feitas. Então, pessoal, como é que eu vou dizer para vocês? Fica explícito a incapacidade deles de elaborar qualquer conversa, de elaborar qualquer diálogo. Então, vamos fazer o nosso. Vamos fazer... Eu até vou dizer sinceramente, galera, eu adoro quando eles vêm aqui, porque eu me divirto. Eu me divirto o quanto que a gente incomoda. E eu acho que essa é uma outra questão que a gente da esquerda tem que fazer, é seguir incomodando, né? Porque é tudo que fascista, covarde, de bosta, não quer. Justamente essa gente agressiva, essa gente covarde, eles agem através do ódio, através do xingamento, que a tentativa é de quê? Justamente de intimidar. Bom dia, Alice. E nessa tentativa de intimidar, é isso, a Graciele Costa aqui falando, obrigado pela audiência. Chamem mais, eu quero mais bolsominion assistindo, porque eu sei que é o seguinte, apesar deles serem igual os monstrinhos lá, os bolsominions, aqueles monstrinhos roxos lá, dos minions, né? Praticamente anencéfalos, vai que um ou outro uma hora entende alguma palavra nossa de maneira pedagógica, vai que um ou outro deles, de repente, a gente consegue, não sei como, se a gente conseguir reverter um anencéfalo desses, já vai estar valendo a luta. Então, eu não estou aqui para falar de bolsominion, só acho que a gente também não precisa se incomodar, deixa eles olhando aqui, olhando o nosso debate, olhando o meu novo corte de cabelo, falando nisso aí, o que vocês acharam, hein, galera? Novo pilha sem cabelo, eu gostei, sem cabelo, sem barba, né? Um beijo para os bolsominions, um beijo na bunda, né, galera? Agora vamos voltar para o debate, que é o que fazer diante de um judiciário corrupto, de um judiciário acovardado, de um judiciário elitista, de um judiciário caríssimo, de um judiciário ineficiente. Obrigado, Cris. Eu vejo que é isso. A primeira coisa é, primeiro, denunciar bastante. Querendo ou não, começam a sair pesquisas em que a população como um todo já começa assim, a questionar o judiciário, né? A população já começa a questionar uma outra questão, que é a vitaliciedade dos cargos de juízes e ministros. A gente já começa, não só aqui no Face, mas no próprio Twitter, né, pessoal? Que é também uma boa plataforma de informação. Inclusive, eu acho até que eu me informo bastante pelo Twitter, que tem a menos influência da questão do algoritmo e menos controle, né, por parte do Zuckerberg, né, que o Zuckerberg faz aqui. Então, no Twitter, a gente já começa a ver bastante debate e pesquisas em que a população se começa devagarzinho, nada é para sempre, pessoal, a se incomodar. Então, eu acho que essa é uma das primeiras questões que a gente deve fazer. Denunciar, ampliar a denúncia com foco no judiciário, no fascismo, no seletivismo do judiciário, desnudando que o judiciário é um judiciário que é um poder mais caro e ineficiente do país, mostrar cada vez mais o quão antidemocrático é, como, por exemplo, o quanto que eles arrumam desculpinhas e jargões como o Barroso para tentar legitimar o golpe e o autoritarismo deles, como, por exemplo, o Barroso dizendo que precisa se legislar
em sintonia com a sociedade, ignorando que a sociedade, a melhor sintonia não é o que ele acha, mas sim as urnas, o que as urnas acharam. E as urnas votaram em mais de 54 milhões de votos brasileiros e brasileiras em Dilma Rousseff, e o Supremo permitiu que esses 54 milhões de votos fossem jogados na lata do lixo. Então, a gente precisa dizer para o seu Barroso que sintonia com a sociedade não é o senso comum de uma elite ou de uma opinião publicada, de uma mídia oligarca. Precisa dizer para o seu Barroso que a sintonia com a sociedade ele vai ter se ele sair da toga, se ele sair da elite, se ele sair do centro, botar o pé no barro, ir para as periferias, ir para os grotões do país, ir lá em Currais Novos, como eu fui, conversar com os jovens que têm a oportunidade de estudar num centro de ensino federal de ciência e tecnologia de altíssima qualidade, graças à política implementada por Luiz Inácio Lula da Silva. Um Cefet como o de Currais Novos, lá na região do Siridó, do Rio Grande do Norte, onde o jovem agora, ele só sai da cidade de Currais Novos para procurar a capital se ele quiser, senão ele pode se formar ali, como foi também em Araçuaí, no Alto de Jequitinhonha, lá no norte de Minas. Né? Então precisa falar aí não só para o seu Barroso, mas para esses projetos de não sei, de ditadorezinhos de toga, que a sintonia com a sociedade não quer dizer sintonia com a classe média elitista paulistana ou com a juristocracia de procuradores e juízes que mamam na teta do Estado, na maior cara de pau, ganhando só de auxílio e moradia, R$ 4.300, que é mais do que o salário de 90% da população brasileira. Pior, juízes e procuradores e ministros canalhas que têm moradia própria e ainda assim não têm o menor pudor em continuar recebendo este penduricalho para ganhar acima do teto constitucional. Né? Uma gente que criminaliza movimentos que não têm casa, movimentos que buscam moradia, de pessoas que não têm casa, mas aceitam. Esse país ou a gente acaba com a Globo e com a juristocracia desse país, ou esse país jamais vai ser uma democracia, jamais vai atender os anseios da população que mais precisa. Não é isso, pessoal, ou não? Eu acho que esse é o primeiro passo. Maria Socorro falando que o judiciário deveria ser mais... Travou aqui no computador? Obrigado, Simone, querida. No computador aqui travou, mas eu estou vendo aqui no celular, para tentar responder e bater um papo com vocês, a Tati Ferrer. Pois é, o Barroso quer Estado mínimo para a sociedade, mas para o judiciário eles querem sugar o máximo. É isso. Há uma gente que pregam, é igual os criminosos que praticam o jornalixo da Globo, né? Esses criminosos fizeram uma festa quando o neoliberal, beijo Silvia Patriota, quando o Macri foi eleito na Argentina, né? E como se o Macri fosse dar jeito na Argentina, e o que a gente vê hoje é a Argentina cada vez aprofundando sua crise, né? A inflação altíssima, e aí você agora não vê nenhum, salve Karen, de BH, você agora não vê Miriam Leitão, Merdal Pereira, Sardenberg, Cristiana Lobo, todo esse lixo da Rede Globo, não é isso? Comemorando e defendendo o Macri. Bom dia, Laide, São Caetano. Desculpa, pessoal, hoje eu estou olhando mais aqui para baixo porque eu estou conseguindo acompanhar os comentários de vocês mais aqui pelo telefone do que aqui pela tela. Então, e como hoje vocês viram pela chamada, né, o que fazer? Vocês concordam, pessoal, que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ampliar e aprofundar as denúncias de que o nosso judiciário ele é fascista, elitista, conservador, ineficiente, corrupto e que é caríssimo. Certo? E aqui pelo celular eu estou conseguindo bloquear alguns bolsominions, mas eu vou deixar outros aqui, para deixar eles loucos com a gente, enquanto a gente fala justamente o que eles não querem, incomodar eles.
Pois é, a Sônia está falando que tem um vídeo de infiltrados. Pois é, são fascistas, né? São fascistas. A querida disse que os caras estão dizendo que vão pegar Gleisi, Lindbergh. Pois é uma outra questão que agora a gente precisa também conversar. Além de fazer a denúncia contra a juristocracia fascista, seletiva, corrupta, cara, né? Ver como é que a gente vai reagir contra esse avanço do fascismo. A gente também não pode ficar lá exposto, igual aqueles patinhos de parque de diversão, tomando tiro, não é isso? Não dá para continuar a assistir as milícias de policiais, sejam eles militares, sejam eles civis, sejam eles federais, atentando contra a vida das pessoas e sem ter uma reação mais enérgica, né? Não dá mais para a gente ver o absurdo. Já executaram de maneira sórdida, covarde, uma vereadora, né, das mais votadas no estado do Rio de Janeiro. Atentaram a tiro contra uma caravana de um ex-presidente da República. Atentaram a tiro contra o companheiro Jefferson no acampamento Marisa Letícia. Seguem cada vez mais avançando, assassinaram agora, incineraram, assassinaram e queimaram o corpo da jovem estudante Mateusa, no Rio de Janeiro. Então, onde é que isso vai parar? A quem recorrer ou o que fazer também contra essa horda de fascistas que agora perdeu a vergonha até de atirar contra as pessoas ou de praticar atos violentos e criminosos à luz do dia, como foi bom dia, Wilson, como foi o delegado canalha que teve o disparate de ir lá no meio do povo, quebrar o equipamento de uma maneira criminosa, né? Eu vejo que, quanto à juristocracia, não há outra saída, a não ser a gente ampliar as denúncias e mostrar. Como, por exemplo, eu vi um artigo que saiu na Carta Capital, que prova que tanto o Moro, quanto o Dallagnol, quanto aquele procurador, o Carlos Fernandes, Elias, sei lá o nome desse cagalhão, desse fascista, que todos eles são de uma dinastia, na genealogia deles, todos eles são parentes e familiares de políticos de direita, de juristocratas de direita. Eu acho que é importante não só a gente dizer que eles são elitistas, mas a gente literalmente, desculpa a expressão, matar a cobra e mostrar o pau. E como fazer isso? Através de divulgar e compartilhar essas reportagens muito bem feitas pelos sites progressistas, como no caso, essa matéria que eu tuitei, para quem não me segue ainda, segue lá no Twitter, Rodrigo Pilha, e eu retuitei um estudo, inclusive feito pela Universidade Federal do Paraná, comprovando que o seu Deltan Dallagnol é filho de um ex-procurador que tinha ligações com a direita no Paraná. Que o Moro, a sua esposa e a família deles também são filhotes da ditadura. Se dizem sem ideologia, mas você vai ver a árvore genealógica deles, é tudo filho de juristocrata, de juizinhos, de desembargador, e que já foram candidatos ou que tiveram filiações em partidos de direita. A mesma coisa com o tal do Carlos Fernandes lá, que foi Carlos Fernando, não sei, aquele gordinho careca, que foi, inclusive, vaiado em um voo dia desses, né? Então, olha que louco que eu estou vendo aqui, pessoal. Eu estou, ao mesmo tempo, conversando com vocês, tentando formular, tentando ver o que vocês falam, mas, ao mesmo tempo, de olho aqui no celular para ver os comentários de vocês, porque aqui no computador, ele está travando, está mais lento e está aparecendo com atraso. Salve, salve, Max. Maxeline de Penedo. Júlio César de Serrinha, na Bahia. Pessoal falando que o delegado foi cumprir um mandado, atirar para matar. Pois é, pessoal. Salve, salve, Ernesto de Uberlândia. Então eu vejo que, em relação à juristocracia, a gente tem que incomodar eles e denunciar. A gente vai correr riscos, igual eu corri.
Quero, inclusive, dizer para vocês que denunciei e não retiro que o senhor Rodrigo Janot esteve no dia 12 de fevereiro, no mesmo restaurante El Negro, aqui em Brasília, onde estava o Romero Jucá. E, Cris, a minha mão eu estou recuperando aqui, que eu machuquei ela, já usei o gesso, já passou, ela ainda estou fazendo fisioterapia, mas já está bom. Mas eu não retiro o senhor Rodrigo Janot, aquele que concedeu um indulto penal. Vamos lá, nunca vamos esquecer daquela foto do Rodrigo Janot tomando uma cerveja num bar com o advogado do Joesley, né? A dificuldade que eu tive é que o Rodrigo estava num restaurante, o Janot, que era o mesmo restaurante em que estava o Romero Jucá, e as nossas fontes apenas me deram o nome errado do restaurante, me deram o nome do restaurante exatamente o restaurante ao lado do que o Janot estava. Me deram o nome do Taipá, que é um restaurante peruano que estava exatamente ao lado do El Negro, que era o restaurante que no dia 2 de fevereiro, com testemunhas no local, estava o Romero Jucá. E este Rodrigo Janot, por sua vez, me processou, e infelizmente a advogada que se comprometeu a fazer a minha defesa, ela saiu do Partido dos Trabalhadores, foi para um partido de direita e não fez a minha defesa. A condenatória deu apenas na esfera civil e deu pagar multa, tal. Como eu não tenho dinheiro, ele ganhou, mas não levou. Não tem dinheiro, não vou pagar. Mas, verdade seja registrada aqui, que após essa denúncia, que o que o Janot queria era dinheiro mesmo, que após essa denúncia, após eu ter dito que o Janot esteve no mesmo restaurante, o Janot que concedeu indulto penal ao bandido do Joesley, após essa denúncia, o Janot, e aí não sou eu que estou achando, basta ir no Google, o Janot mandou arquivar denúncias contra o Romero Jucá. Isso está nos autos dos processos, né? O Rodrigo Janot, após essa minha denúncia, foi fotografado em um bar tomando uma cerveja com o advogado do bandido Joesley Batista. Ou seja, então, a história, se às vezes a justiça erra, a história é o melhor juiz, os fatos são os melhores juízes e trazem a baila e mostram quem realmente são os criminosos. Sarah Oliver, manda, você está aqui chamando aqui. Vou me cuidar, Cris. Ou sim, tem muita gente falando para eu me cuidar, pessoal. Eu acho que a gente tem sim que se cuidar. Mas a gente também não pode ter receio, a gente tem que ir para cima. É uma outra questão que eu acho. A gente tem que cada vez mais ser a mídia, cada vez mais produzir os nossos conteúdos, ampliar a nossa narrativa, para além, inclusive, do clique-ativismo e das mídias sociais. Não é isso, pessoal? Bom dia, Nira Peixoto. Wanda falando como o Brasil tem fascista. O Brasil sempre teve fascista, né? E de tempos em tempos eles saem do armário, né? Só que nós estamos em 2018. E vocês, o que vocês pensam, pessoal? Eu tenho para mim que é isso, que é ampliar as denúncias, ampliar, desnudar, desmascarar cada vez mais o judiciário, incomodar, eles já começam a se incomodar, a juristocracia está cada vez mais incomodada com a esquerda, justamente porque a gente tem, apesar deles tentarem aniquilar a esquerda, a gente não se curva a eles, a gente prefere o risco e a dignidade da luta do que ter que se ajoelhar e se humilhar para uma elite criminosa, fascista e corrupta. Não é isso, pessoal? E eles dão totais sinais de que estão incomodados a partir do momento em que a gente vê que nesse país só vai preso pobre, preto, petista. Tirando o Cunha
e o Sérgio Cabral, você não vê ninguém da direita preso aí. Ninguém. O Eduardo Azeredo, tucano, está condenado a 20 anos de processo e não tem ordem de prisão, não é isso? Para quem, inclusive, salve, salve, Laura Fernandes, para quem, inclusive, tem acompanhado aí a atuação do Gilmar Mendes, não se enganem. O Gilmar Mendes não quer, nunca teve do lado da esquerda. Pelo contrário, ele odeia a esquerda. O Gilmar Mendes nunca foi garantista. O Gilmar Mendes, ele julga e arruma as argumentações dele de acordo com as conveniências. E o que o Gilmar está querendo, para o mundo inteiro, Gilson Alves, ou para a própria sociedade, porque chega uma hora em que haverá a massificação da luta. Eu sei, a gente está muito agoniado, indignado, com raiva, chateado, às vezes fica triste e tal, mas a gente também tem que ter total clareza de que há todo um processo e que a massificação da revolta contra as elites, ao longo da história, ela foi se construindo. E eu vejo que a massificação das lutas nas ruas, ela pode ser um processo mais lento. Pode ser não, está sendo um processo mais lento, justamente porque a gente constrói a luta de uma maneira, com menos instrumentos e com menos poderio de grana, não é isso? Enquanto eles têm a Globo, enquanto eles têm a Veja, a Falha e todo o poder do capital e o financiamento do capital especulativo e das corporations internacionais, nós temos nosso trabalho diário, literalmente hercúleo, de formiguinha, não é isso? Né? E aí o nosso processo é um processo um pouco mais lento de massificação, e muitas vezes a grande massa, ela... Deixa eu só ver aqui. Só tentar ler aqui. Muitas vezes a grande massa, ela está ralando no dia a dia, tentando sobreviver, pegando... Lucy Wagner, dá um alô para a petista solitária na Alemanha. Um beijo para você, Lucy Wagner da Alemanha, querida. E muitas vezes a galera está enquadrada aí pela ditadura da realidade, passando 2 horas, né, de casa para o trabalho, depois passa 4 horas de manhã no trabalho, depois almoça, depois de 2 às 6, mais 4 horas, depois de 6 às 8, mais 2 horas aí no transporte público de qualidade, ou seja, a pessoa passa praticamente 14 horas do seu dia de casa para o trabalho, trabalho para casa. E aí tem uma dificuldade maior de participar, ou até de se mobilizar para participar de uma luta de rua, né? Então eu vejo que o povo tem que se unir, mas devagar também, essa massa que não tem emprego, né? 14 milhões de desempregados, esse pessoal começa sim a se indignar. Então aí é onde entra, vai ter inclusive, pessoal, dia 25 e dia 26, o 6º Encontro Nacional dos Blogueiros em São Paulo. Entrem na página do Barão do Itararé, Miro. Quem puder participe, vou fazer o máximo para estar em São Paulo, dia 25 e dia 26. Até porque os blogueiros progressistas e nós, como a gente diz aqui, tem que ser a mídia. A Laura Fernandes cantando Bela Tchau. Não sei se vocês viram, nosso querido trompetista Fabiano Leitão gravou o Bela Tchau. Essa semana, a hora que a Globo moscar, a gente entra ao vivo tocando Olê, Olê, Olá.
Enfim, pessoal, eu vejo que é isso. O pessoal fala, é cansativo. Isso sim. Não sei quanto tempo vai levar. Não sei se a gente consegue, até porque esse processo eleitoral, para mim, ele já é um processo eleitoral fraudulento. Acho que a esquerda tem que insistir na candidatura do Lula, justamente para denunciar a covardia e o fascismo da juristocracia. A Laide falou uma coisa que é importante, a Laide Davi. O maior foro privilegiado que a gente tem que exigir que acabe é o foro privilegiado da juristocracia, onde juízes, procuradores e até ministros, quando são pegos roubando com a boca na botija, o máximo que acontece a eles é ir para casa, é se aposentar para ficar recebendo o salário sem trabalhar, como foi o caso do Demóstenes Torres, que depois que foi afastado e cassado do Senado, recebeu de salário do judiciário já um total de 2,2 milhões sem trabalhar. Não é isso, pessoal? O que mais? Acho que a gente tem que ampliar a luta, ampliar a frente antifascista. Para ontem precisamos organizar uma frente unificada antifascista, né? Não só para fazer a defesa física e dar segurança aos movimentos sociais, às pessoas que querem se manifestar e que defendem a volta da democracia no país. E vocês aí, vou tentar ler aqui os comentários. Wanda Lourenço. A Odete falando vai dar PT. Eu acho que a gente tem a capacidade de organização. Que votação virtual, ô querida? A Tati pergunta sobre uma votação virtual. Deixa eu ver se você responde aqui. O Wilson falando que a OAB está acovardada. Não é de hoje, né? Infelizmente. Infelizmente a OAB participou do golpe, né? Segue covarde. A OAB não se pronunciou sobre os tiros contra a caravana do Lula, não se pronunciou contra os tiros contra o companheiro Jefferson, certamente não vai se pronunciar contra esse assassinato criminoso da Mateusa lá no Rio. Enfim, essa é a OAB, essa aí é a nossa juristocracia, né? A Tati perguntou, entendi, da votação virtual do Supremo no caso da segunda turma, não é isso, Tati? Eu confesso que eu não tenho a menor esperança no Supremo. O Gilmar Mendes na frente das câmeras, ele e o Toffoli, né, que é o puxa-saco, traíra, na frente das câmeras eles vão quebrar o pau contra a presidenta e contra os golpistas. Mas ali na segunda turma, o Gilmar Mendes não vai soltar o Lula. Duvido que o Gilmar Mendes, o Toffoli e mais algum vote porque sabem que o Lula, depois de 30 dias como refém, preso político, uma semana de Lula na rua, incendeia esse país para o bem. Uma palavra do Lula pessoalmente, saindo da Polícia Federal antes das eleições, a gente ganha mais 10, 15 pontos nas pesquisas eleitorais. Então eu não tenho a menor, tomara eu esteja errado. Não dá para confiar na juristocracia, não dá para ter a menor esperança. Vejo que a gente tem que seguir pressionando o judiciário e denunciando que eles são covardes, que eles não prendem tucanos, que eles estão a serviço da Globo, que eles são os maiores mamadores nas tetas do Estado, que o judiciário é o poder mais antidemocrático, porque não é eleito por ninguém,
que o judiciário tem essa coisa esdrúxula e canalha, que é a vitaliciedade do cargo, coisa que não é repetida em quase nenhum país do mundo. Por exemplo, na França, os ministros do Supremo têm 9 anos de mandato. Em outros países da Europa, se não me engano, na Alemanha, são 12 anos de mandato, sem poder ser reconduzido ao cargo. Não é isso? Tem vários absurdos que transformam a nossa juristocracia em um poder não só ineficiente, mas em um poder elitista, corporativista, caro e, por que não dizer, corrupto. Não é isso? Então, é isso. A Nara fala, xingando nas redes, estamos fazendo isso há mais de 2 anos, o resultado nada. Concordo com você, Nara. Só nas redes e só denunciar e xingar não vale. Mas eu acho que qualquer maneira de luta vale a pena, como, por exemplo, a gente trabalhar pelo lado da ludicidade, da semiótica, né? Como foi feito pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, que de uma maneira divertida, excêntrica e lúdica, furou a bolha e obrigou com que todo mundo falasse dos manifestoches, do vampirão do Temer. A mesma coisa também de uma maneira cultural e artística, como está sendo feito com o documentário O Processo, que está sendo premiado mundo afora. Através de músicas, dos artistas, a gente consegue furar a bolha, eu acho, eu penso. Através de atividades como todos os partidos de esquerda, os movimentos sociais, as associações têm feito em todos os cantos do país, né? A rede, a denúncia e às vezes até o xingamento, por si não vai resolver. Inclusive o Zygmunt Bauman fala isso, que as redes às vezes até nos deixam em estado de letargia, às vezes pode até atrapalhar, mas se a gente não ficar só na rede e ir para as ruas, como eu acredito que os movimentos sociais e as esquerdas já estão fazendo há tempos. Eu lembro que eu vi uma entrevista inclusive do Boulos, que às vezes a gente vem aqui e reclama, mas está pouco. Não, é o que está dando para fazer, mas a gente foi para as ruas. Ora, né? Se vocês virem nas votações da PEC da morte, a porrada comeu aqui em Brasília, galera. A porrada comeu e comeu feio, né? Teve muita revolta popular aqui pelas ruas de Brasília nas votações da PEC da morte, tanto na Câmara quanto no Senado. Após a execução criminosa da Marielle, as ruas do Rio foram tomadas. Então uma onda segue a outra. Uma onda segue a outra, né? Concordo com você, Nara, que o governo Macron, após 1 ano, o povo foi para a rua. Cada país tem a sua dinâmica, né, querida? Eu concordo com você. Eu também queria que a nossa massa popular aqui fosse também, eu diria que, mais proativa, né? Mas a gente precisa entender que são peculiaridades de cada país. Que a França, a Europa passa aí por uma crise econômica também, talvez sem precedentes, que os países têm uma população bem menor que a nossa, que há um nível, às vezes, de consciência de classe em alguns lugares mais ou menos que em outros, não é isso? Que há uma realidade, enfim. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente está devagar, tem que ser devagar e sempre. Eu estou muito angustiado, confesso, mas ao mesmo tempo que eu estou angustiado, eu acho que a gente tem que entender a peculiaridade de cada processo, não é isso?
O pessoal aqui denunciando também o assassinato do Teori, não é isso? Aqui o nível de corrupção, de corrupção não, de criminoso, eu me arrisco a dizer, eu já falei isso. Aqui a gente está sendo literalmente governado pelo PCC. O primeiro comando da capital surgiu quando o Temer era secretário de Segurança de São Paulo. Depois ele foi sucedido pelo Alexandre Moraes, que inclusive foi acusado de advogar para o PCC. Não é isso, pessoal? Quem não se lembra que os Estados Unidos derrotou o cartel de Medellín, se aliando ao cartel de Cali, cujos comandantes lavavam o seu dinheiro e davam ar de legalidade, sendo donos de bancos. Não é isso? E o que a gente vê aqui no país? Helicópteros, narcosenadores, senadores falando que não fazem nada demais, só traficam, né? A gente sabe muito bem. Então, a maneira como o Alexandre Moraes virou ministro do Supremo é explícito. Matam o Teori, assassinam o Teori, da maneira como assassinaram, e depois é nomeado Alexandre Moraes. Não é isso? Não, a Dulcinea falando que eu estou desanimado, eu estou mais pensativo. Pode ver que hoje eu estou mais conversando e querendo escutar vocês, né? Eu confesso que se eu tenho a mais absoluta certeza que a gente deve seguir denunciando o fascismo das polícias e do judiciário, né? Eu tenho algumas outras dúvidas, como enfrentar, como se proteger e lutar contra os fascistas. A Alaide fala também que o assassinato do Cancellier, não, né, do reitor Cancellier não pode ser esquecido. Até agora nada provaram contra ele. E a tragédia, né? A tragédia do seu suicídio, para mim, é um assassinato. O assassinato da Marisa Letícia, a gente precisa dizer. A gente precisa dizer que a Marisa Letícia foi assassinada pelo judiciário canalha e covarde. No judiciário, qualquer lugar do mundo, o Moro já estaria preso. O Moro é um criminoso. Qualquer lugar do mundo, se o Moro grampeasse e gravasse uma conversa do presidente dos Estados Unidos, ele já estava preso. Se o Moro gravasse, o Putin mesmo se encarregaria de pegar o Moro pelo pescoço e mandar botar para uma solitária. Não é isso, pessoal? Então, as nossas peculiaridades, eu diria, Nádia, talvez a nossa peculiaridade aqui, ela esteja bem mais difícil do que em outros locais. Eles montaram uma estrutura de corrupção profissionalizada que está dentro dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. E aí talvez só com o aumento da mobilização vai ser canseira, pessoal. É cansativo, mas a gente não pode desistir nunca. Lembre-se, mirem-se no Lula. Mirem-se no Lula. Lula perdeu a sua primeira esposa e o seu primeiro filho na sala do parto. Depois foi preso, construiu o PT, perdeu várias eleições, até que virou o melhor presidente que esse país já teve. Ainda assim, viu o grande amor da sua vida, Marisa Letícia, ser assassinada. E ainda assim seguiu lutando. Ou seja, pessoal, miremos no Lula, não esmoreçamos, estejamos num estado constante de conversa, de debate, de formulação, de buscas de caminhos de derrotar o golpe.
Mas, acima de tudo, nos unamos, sigamos denunciando a juristocracia e seus crimes e sigamos ampliando a mobilização e o diálogo acima de tudo, com as massas. Botar o pé no barro é preciso ocupar as periferias, os morros, as favelas, as ruas, as escolas, as esquinas, as padarias, os pontos de ônibus, os metrôs. Não é isso, pessoal? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pois é, pessoal, a Laurinha Fernandes falando das agências do Correio que vão fechar. Infelizmente, alguns trabalhadores e trabalhadoras, concordo com o Armando, nada de rosa para fascista. Infelizmente, alguns trabalhadores e trabalhadoras do Correio disseram Dilma fora PT, queimaram bandeira e agora estão vendo aí. Obrigado, Cris, querida. A mesma coisa aconteceu com os trabalhadores da CGU, que achavam que eram os fodões porque passaram no concurso, sem se dar por conta que quem fez concurso para que eles passassem no concurso foi um governo popular de esquerda, não é isso? Mas é isso, pessoal, a gente já está há 50 minutos. Que hoje seja um dia de muita reflexão, que hoje seja um dia de muita indignação, de muita mobilização, e que a gente siga cada vez mais trabalhando na construção da unidade da classe trabalhadora, da frente única contra o fascismo. E obrigado, Dilma querida, e que a gente siga um crescente.